Você não aguenta mais ficar falando um monte de não para o seu filho e ele nem liga? Continua fazendo, olha para sua cara e ainda dá uma risadinha? Nesse vídeo eu vou te falar por que isso acontece, por que você se estressa tanto falando não e por que não adianta nada. E o que você pode fazer para melhorar isso. Olá, meu nome é Elaine, sou mãe de trigêmeos e eu adoro estudar disciplina positiva, educação respeitosa e eu aplico diariamente com os meus filhos aqui em casa. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa questão do não. Por que que não resolve ficar falando não para criança pequena? E o que que a gente pode fazer, né, para conseguir cooperação, para conseguir que eles não se machuquem, não se arrisquem, não quebrem as coisas de casa. Quando a criança começa a andar, os pais normalmente começam a falar não, falam não para tudo. Tudo que a criança vai fazer é não, não pode, não pode, não, não, não. E aí eles percebem que é inútil falar não. Eles ficam desesperados, é inútil, a criança não obedece e eles ficam perdidos. Então, por que que isso acontece, né? A criança pequena, ela tem uma necessidade inata de explorar. Ela quer explorar tudo à volta dela. E ela não tem noção nenhuma de perigo, noção nenhuma que aquilo quebra, que não quebra, que faz mal. Ela só vai ter um pouco de noção de perigo e conseguir evitar por ela mesma alguns acidentes quando ela tiver em torno de 4 a 5 anos. Antes disso, não adianta você falar que não pode porque machuca e exigir que a criança vá cumprir o que você falou no minuto seguinte, né? Então, por isso que os pais às vezes reclamam que eles falam 1000 vezes não. Ah, já expliquei 1000 vezes, já falei não 1000 vezes e a criança vai lá e continua indo. Porque ela tem essa fase de teste do ambiente, teste do que acontece, até na reação dos pais. Ela tá lá mexendo naquela coisa, de repente o pai fala não. E ela olha para os pais para ver, estudar as expressões faciais, né? Que o pai está emitindo. Às vezes é bravo, às vezes é sério, mas às vezes é dando risadinha também, né? Às vezes não é engraçado uma criancinha pequena mexendo numa cristaleira cheia de vidro. Então o pai fala não e dá uma risadinha. Esse tipo de mensagem, ele confunde muito a cabeça da criança. Porque se aquilo é perigoso, aquilo quebra, e ele fala não, dando uma risadinha, né, e achando graça, para a criança aquilo é uma brincadeira. Então ela vai continuar mexendo mesmo naquilo. E outra coisa, as regras, as crianças elas não entendem regras ainda. Até os 3 anos elas não têm noção de regras, porque elas são muito vinculadas ao que acontece no momento presente, no mundo objetivo, aquilo que elas estão vendo. Então, se você fala para elas assim, não pode colocar moedas na boca, não pode colocar coisas do chão na boca, para elas isso ainda não funciona como uma regra, porque ela só vai se lembrar disso no momento em que ela vê uma coisa muito interessante e colocar na boca. Ela vai ter esquecido daquilo que você falou. Então, você precisa agir de uma outra forma. E ainda assim, depois dos 3 anos, as crianças elas até podem se lembrar que aquilo não pode. Só que a capacidade de inibir impulsos, ela só vai desenvolver bem a partir de uns 6, 7 anos. Bem não, né? Porque nem os adultos conseguem muitas vezes inibir impulsos, mas assim, ela já vai ter uma capacidade de inibição de impulsos um pouco mais próxima da nossa. Então, antes disso, a gente precisa estar o tempo todo acompanhando, monitorando e relembrando as regras, né? A gente dá uma orientação, não pode comer, né, coisas que você acha no chão. E assim que a criança encontrar uma coisa no chão, você precisa lembrar ela, ó, lembra? Pode comer coisa do chão? O que que a gente falou sobre isso? E aí a criança vai se lembrar e não vai comer. Então, ao invés de você ficar sentada falando, não faz isso, não faz aquilo, você precisa agir, você precisa fazer coisas diferentes. Outro aspecto, a criança muito pequena, abaixo de 1 ano e meio, ela não tem a noção da negação, né? Ainda não está claro na mente dela. Quando você fala para ela, não coma essa bala, a imagem que vai se formar na mente dela é a bala, né? Então é como se você estivesse dando uma ordem, sendo imperativo com ela e falando, come a bala, porque ela vai estar com a bala na mão e ela vai comer. Até a gente, né? Quando alguém fala assim, não pensa num elefante vermelho. Qual que é a primeira imagem que vem na sua mente, né? Um elefante vermelho, só que você consegue processar essa palavra não, da negação, não pense. Então você vai tentar, a sua mente vai tentar abstrair para você não pensar, né? Ou então alguém fala, não faça tal coisa, não haja de determinada forma.
você, com a sua mente adulta, consegue fazer essas abstrações. Mas uma criança de 1 ano e meio para baixo não consegue. Você fala, não faça isso, aí sim que ela vai fazer aquilo que você está falando. E uma coisa interessante que já aconteceu também comigo. Às vezes a criança está mexendo com alguma coisa e ela nem percebeu aquele objeto. E aí você fala, não mexe nesse porta-retrato que é de vidro. O que a criança vai fazer? Vai mexer no porta-retrato, porque você lembrou ela que o porta-retrato está lá. Né? Os pais têm muito, isso é muito automático da gente chegar e falar, não faça determinada coisa. Mas isso não é bom, não é efetivo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação, né, de pais que precisa educar, que precisa garantir a segurança e ensinar de crianças tão pequenas nessa fase onde o não vai ser efetivo, né? Nós temos algumas maneiras que a gente pode agir para tornar mais fácil esse caminho. A primeira delas é, ao invés de você ficar parado falando não, você precisa agir fisicamente, né? Você levanta, chega perto da criança, fisicamente você redireciona ela para um outro ambiente. Se ela está mexendo num lugar que tem fiação elétrica, né, que seja perigoso, que seja quente, que seja perigoso, você precisa afastar fisicamente a criança, tirar ela de lá e colocar ela num outro lugar bem interessante, um lugar animado, um lugar colorido, que ela possa se sentir também entretida, né, e curiosa. Se você simplesmente falar não faz isso e deixar ela num lugar sem graça, aquilo lá é muito mais engraçado, ela vai querer ir lá, é muito mais chamativo. Então, quando a gente redireciona, a gente precisa levar em conta isso, redirecionar para um lugar divertido, para um lugar que a criança vai se entreter e vai esquecer aquela primeira cena que ela está entretida. E quando você redirecionar, você também fala para a criança o porquê, né? Com algumas palavras simples, né? Você pode falar para a criança: aqui machuca, aqui faz dodói, aqui tá quente, aqui vai quebrar. E aí você coloca ela em outro lugar. Não precisa dar explicações muito elaboradas, porque a criança ainda não vai entender, não vai conseguir processar. Mas é importante que você comece a explicar para ela já ir memorizando que perto do fogão queima, perto de vidro, de coisas de vidro quebra, né? Ela vai aos pouquinhos assimilando essas informações. Outra forma legal de você lidar nessa fase é a supervisão, porque muitas vezes o que a criança está mexendo é algo que é importante para ela conhecer, né? Um objeto de vidro, uma coisa da casa, e ela tem curiosidade. Então você pode permitir que ela segure esse objeto, né? Ensinando ela como é a forma correta. Um objeto cortante, por exemplo, uma faca, se a criança quer segurar, quer passar um requeijão no pão, você fala, a mamãe ajuda você, você segura junto com a mamãe, eu explico. E aí você fala, aqui nessa parte corta, aqui nessa parte machuca, você segura nessa parte. A criança pequena, ela já adora aprender, né? Então, se você supervisionar, ela consegue satisfazer a necessidade dela, né, de curiosidade, de entender como aquele objeto funciona. E aí, quando ela tiver, vamos supor que você se distraiu e ela foi e chegou perto de uma faca. Se você nunca tiver permitido que ela segure essa faca, é muito provável que ela vai querer pegar essa faca e explorar, e aí ela pode se acidentar. Agora, se você já deixou ela manipular uma faca com a sua supervisão, a probabilidade é que ela reconheça esse objeto e entenda que tem partes perigosas e partes que não, né? Então você explica para a criança, esse objeto só pode com a mamãe, esse objeto faz dodói. Assim a criança vai se familiarizando com os objetos perigosos e os que não são. Uma outra forma de você agir diante de situações onde não é para a criança fazer determinada coisa é você dizer o que ela pode fazer. É muito mais efetivo do que você falar para a criança não corra, é você falar ande devagar. Porque se ela estiver correndo, ela vai estar lá empolgada. Você fala não corra, ela vai continuar correndo. Na cabeça dela, o correr vai fazer muito mais sentido. Então você fala anda devagar, ela vai pensar andar devagar, né? Isso para crianças muito pequenas. Para crianças maiores, né, de 4, 5 anos, quando você fala não corre, a criança lá já consegue perceber e inibir o comportamento. Mas crianças menores de 3 anos, se você falar não corra, não vai fazer sentido. Ou então não grita, não bata,
né? Às vezes tá lá brigando com o amiguinho, tá batendo, tá mordendo, você fala, não é pra morder, não é pra bater. Não faz muito sentido, você precisa falar o que ela deve fazer. Então, faz carinho, é, amiga para fazer carinho, amiga para abraçar, a mão é para fazer carinho, é, fala baixo, fala baixinho, conversa, né? Isso faz mais sentido para a criança processar e começar a ter comportamentos aceitáveis. E por último, né, para todos os pais que têm criança pequena em casa, a minha recomendação, que é muito baseada em disciplina positiva, Montessori, é não deixar a sua casa cheia de objetos perigosos e objetos que você não quer que quebre ao alcance da criança, né? Porque a criança ela tem essa necessidade natural. Então, tudo que tiver ao alcance dela, ela vai mexer. Então, prepare a sua casa, deixe a sua casa adequada para uma criança pequena. Permita que ela explore, que isso é super saudável para o desenvolvimento dela. Então, substitua locais em que ela tem acesso, coloca brinquedos, coloca objetos de plástico, objetos de madeira, coisas que ela não vai quebrar e que ela pode mexer, que não são perigosas, e coloque as coisas perigosas no alto, né, em gavetas trancadas, pelo menos nesses primeiros 3 anos, né, que a criança ainda não tem essa noção de perigo, noção de regras, né? E aí, aos pouquinhos, através da supervisão, do acompanhamento, de você ficar falando para a criança o que pode e o que não pode, aí você vai colocando os objetos nos seus lugares originais, né? Conforme a criança vai se desenvolvendo e passando a entender. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E para vocês me ajudarem a continuar crescendo e continuar fazendo mais vídeos com assuntos desse estilo, né, sobre educação, continuem me acompanhando, me seguindo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, recomendar o canal para seus amigos, né, pais, pessoas que têm crianças pequenas que vocês sabem que também vão se beneficiar bastante desse conteúdo. Beijão e até o próximo vídeo.